apresentar agora o trabalho, falando sobre as variações dos preços em virtude da pandemia, fazendo uma análise técnica da variação do preço das hortaliças nesse período. No que se trata da alface, que é mais produzida em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ela tem uma produtividade média de 80 toneladas por hectare, tendo uma produção brasileira aí de 1,5 milhão de toneladas. Fazendo uma análise gráfica das variações do preço na pandemia, podemos observar que no varejo, em março, houve uma interrupção em virtude da pandemia para o abastecimento. Com isso, houve um aumento da temperatura devido à diminuição da oferta nos meses de abril e maio, retomando, então, em junho, julho e agosto, este abastecimento, voltando à normalidade dos preços. Com relação ao agrião, os principais estados produtores são São Paulo e Minas Gerais, uma produção média de 1,8 toneladas por hectare, uma produção nacional de 676 mil toneladas. Com relação ao agrião, destacando suas características por ser uma planta subaquática, apresentando distribuição de produção entre os meses de junho, julho e agosto, estes meses tiveram um menor preço em relação ao atacado. Já no varejo, devido à diminuição da oferta, houve um aumento dos preços nesse mesmo período. Em relação ao alho, os principais estados produtores são Minas Gerais, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A produtividade média brasileira é 11,75 toneladas por hectare e a produção anual brasileira gira em torno de 132 mil toneladas. Com o isolamento social, a cultura do alho foi muito demandada, já que as pessoas passaram a cozinhar em casa. Além disso, com a desvalorização do dólar e problemas nos embarques do alho vindo da China, que é o principal importador do Brasil, ocasionou uma subida de preços a partir de março de 2020. As perspectivas são de que o mercado irá voltar aos preços normais com a normalização da importação e estabilização da demanda. Sobre a batata, os principais estados produtores são Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Possui uma produtividade média de 27 toneladas por hectare no Brasil e uma produção anual de 3,5 milhões de toneladas. A batata ela teve um pico nos preços no mês de maio de 2020 e as cotações caíram a partir do mês de julho pelo segundo mês consecutivo. Isso se deve à oferta de batata, que teve uma grande crescente, culminando uma grande movimentação dessa cultura nos ceasas. Esse aumento da produção se deu devido a uma produção da safra das secas e do início de inverno grande, e aliado também à diminuição da demanda devido à pandemia, forçando ainda mais os preços para baixo a partir do mês de maio de 2020. Sobre a beterraba, os principais estados produtores são Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. A produtividade média brasileira é de 15 a 30 toneladas por hectare e a produção anual brasileira gira em torno de 280 mil toneladas, aproximadamente. O preço da beterraba ele sofreu uma certa queda a partir do mês de junho do ano de 2019, chegando em dezembro com o menor valor para o mês comparado com os últimos 5 anos, que foi o valor de 84 centavos o quilo. E o motivo dessa queda foi principalmente o aumento no plantio, que levou a uma oferta elevada dentro do mercado, e esse aumento no plantio da beterraba também foi estimulado pelo preço que a cultura vinha sendo comercializada. E, no entanto, com uma produção
e uma demanda não crescente, podemos perceber que os preços acabaram sofrendo uma certa redução. Em relação à cenoura, os principais estados produtores são Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Bahia. Nós temos aí uma produtividade média de 32 toneladas por hectare e uma produção anual brasileira de aproximadamente 800 mil toneladas. A gente pode observar aqui no gráfico, né, no atacado, a partir de janeiro os preços começaram a se elevar. Isso se deve principalmente ao clima chuvoso e às temperaturas elevadas do período, desfavorecendo o desenvolvimento, né, e prejudicando principalmente a pós-colheita. Além disso, o início da pandemia também impactou bastante nesse aumento de preço. A partir de abril, a gente pôde observar um decréscimo no preço pago pelo quilo. Isso se deve principalmente ao aumento da oferta e a diminuição da demanda. O preço no varejo seguiu mais ou menos o mesmo padrão do atacado. Em relação ao pepino, os principais estados produtores são São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás. E nós temos uma produtividade média de aproximadamente 18 toneladas por hectare. O pepino, em fevereiro e março, ele teve um aumento significativo no preço pago, mas ele não sofreu tanto impacto da nova pandemia aí, do coronavírus, e as condições climáticas também não afetaram muito a sua produção. Então, a gente não teve uma variação muito grande no preço pago pelo quilo do pepino. Em relação à cebola, os principais estados produtores são Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul, com uma produtividade média de cerca de 28 toneladas por hectare e uma produção anual nacional de cerca de 1,5 milhões de toneladas. Bom, em relação aqui ao preço pago no atacado, a gente pode observar um decréscimo no preço pago de setembro de 2019 até o janeiro de 2020, e a partir de fevereiro a gente teve um aumento significativo no preço pago pelo quilo da cebola. Isso ocorreu devido principalmente à entre-safra que o Nordeste estava passando, o que aumentou a demanda sulista, e além disso diminuiu a importação de países como a Argentina e alguns países europeus. Então aumentou muito a demanda nacional e sobrecarregou o sul do país. A partir de junho, houve um decréscimo, né, no preço pago pelo quilo da cebola. Isso ocorreu principalmente ao aumento da oferta de cebola no Brasil. O gráfico do varejo foi similar, então a variação do preço foi ocasionada pelos mesmos motivos. Agora falar do pimentão. Os principais estados produtores são Minas Gerais e São Paulo, mas vale a pena ressaltar uns estados produtores do Nordeste, como Ceará e Pernambuco, no qual se destaca a produção de pimentão em sistema de cultivo protegido, produtividade média de aproximadamente 40 toneladas por hectare. É uma cultura que demanda uma elevada mão de obra, normalmente tem uma lucratividade positiva. Pode destacar a produção de cerca de 135 mil toneladas, aproximadamente, produção nacional. E um dos maiores problemas para a cultura do pimentão no Brasil é a falta de defensivos agrícolas registrados, por isso que ele é visto como um vilão dos agrotóxicos. Já em relação ao gráfico, vale a pena destacar que ele é uma cultura que produz bem durante todo o ano. Então, ao olhar o gráfico do atacado, que é o da esquerda, pode ver uma certa estabilidade nos preços de abril de 2019 até dezembro de 2019, sendo que em janeiro e fevereiro, devido a variações no clima de 2020, diminuíram a quantidade de pimentão que chegou no mercado e, consequentemente, aumentou o valor nesses meses. Já em relação ao preço no varejo, pode ver que segue bem o padrão do atacado anterior, sendo que no início da pandemia, em março, houve uma ligeira alta no subsequente, que foi abril, e após essa alta, vem seguindo uma tendência de queda, tendo a mínima em julho, sendo que em agosto dá sinais de uma possível retomada do valor. Agora, o tomate, certo? Como principais estados produtores, pode se destacar São Paulo, Minas Gerais, principalmente Goiás, que é um grande estado produtor da cultura.
Ele é cultivado em diversos sistemas, sendo que o estaqueado é o que demanda uma alta mão de obra e tem alto valor agregado. Tem uma produtividade média de 60 toneladas por hectare e a produção anual brasileira é de cerca de 4 milhões de toneladas, aproximadamente. Vale a pena destacar também a variação mensal dos preços no atacado do tomate, sendo a mínima de preço do ano de 2009 em novembro de 2019, sendo que após esse mês houve crescentes chuvas, o que diminuíram a quantidade de produto ofertado no mercado, então o preço subiu consequentemente. Já em relação à pandemia, a partir de março de 2020, tivemos uma ligeira alta até maio, certo? E depois uma queda muito brusca em junho, julho e agosto. Essa queda de preço foi causada por conta de que a qualidade do produto final ao consumidor veio muito baixa, muito pequena, por conta de problemas pós-colheita, algumas doenças e o tempo de transporte do campo para o consumidor ter aumentado. E como conclusão, podemos concluir que a pandemia afetou sim a cadeia produtiva olerícola do Brasil, entretanto não afetou muito. Pode ver que as variações de preço não foram muito altas e tivemos variações tanto positivas quanto negativas, e esperamos que daqui de setembro até o final do ano os preços possam retomar os patamares anteriores já observados historicamente.